TVR, no esforço de trazer o mundo jurídico uma linguagem do cidadão comum, como você, promove uma série de programas que nós estamos chamando de debates contemporâneos. Geralmente um professor da casa, com mais outros 2 ou 3 professores, que numa linguagem quase informal, trazem matérias de interesse público. Nesse primeiro programa, o professor e colega Jamil, com mais 2 outros professores convidados, tratam do tema Justiça Tributária. Fiquem, portanto, com esse debate e espero que seja de interesse de todos. Com muita satisfação, recebemos hoje aqui no estúdio o professor Valcir Gassin, da Universidade de Brasília, que é professor da graduação, do mestrado e doutorado de Direito Tributário, mestre doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, e também pela Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, e o professor Guilherme Bicalho, que também é professor da Universidade de Brasília, mestre em Direito Público pela UNB e em Teoria da Argumentação Jurídica pela Universidade de Alicante, também na Espanha, e procurador do Distrito Federal. Estão aqui a nosso convite, porque participaram ontem, dia 5 de novembro de 2014, do evento realizado pela UF, promovido pela UF na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, sobre o tema Justiça Tributária e Controle Social no Estado brasileiro. E hoje pretendemos, então, dar um pequeno prolongamento desse debate e oportunizar, inclusive aqueles que não puderam comparecer, que tenham contato direto com as ideias lá discutidas e até com o aprimoramento delas. Então, professor, eu começo, professor Valcir, indagando um aspecto geral. Parece que saímos de uma campanha presidencial agora, todo mundo falou em reforma tributária, mas fica a impressão de que ninguém falou de algo concreto, parecendo que foi sempre um debate geral, um aspecto genérico. Você considera que esse tema realmente é um tema que está na moda, que está, como se diz, na crista da onda dos debates da sociedade, deve estar assim, e se está, ele está colocado da forma certa? Acredito que o debate neste ano, no debate eleitoral, por todos os candidatos, o debate sobre a reforma tributária veio à pauta. Mas veio à pauta de forma muito incipiente. Eram pequenas noções sobre a questão dos problemas acerca da tributação no Brasil, mas nenhum dos candidatos, infelizmente, discutiu exaustivamente ou de forma profunda a questão da tributação no Brasil. Nós desenvolvemos um trabalho na UNB, um grupo de pesquisa Estado, Constituição e Tributação, onde a gente trabalha a questão da eficiência e da equidade na tributação. E a gente denomina a eficiência e a equidade na tributação como numa ideia que eu considero muito peculiar e muito interessante. Todo o sistema tributário, tanto de arrecadação como de gastos, a gente denomina esse fenômeno de matriz tributária. E é muito interessante no Brasil que o Brasil tem uma matriz tributária muito injusta, extremamente injusta. Só para terem uma ideia, a gente denomina matriz tributária progressiva quando se cobra mais ou se dá um ônus maior aos contribuintes que têm uma maior capacidade econômica e se gasta mais com as pessoas que têm menor capacidade econômica. No Brasil, a gente cobra mais de quem tem menos aporte econômico, cobra mais de quem tem menor capacidade econômica ou capacidade contributiva e gasta mais com as pessoas que não precisariam dessa ajuda do Estado. Por incrível que pareça, nos debates eleitorais, isso está invertido. As pessoas falam, aquelas que pagam pouco, proporcionalmente pouco, falam que pagam demais, e aquelas pessoas que se gasta pouco com elas, com as pessoas com menor capacidade contributiva, diz que se gasta muito com os programas sociais. Então, a questão da matriz tributária brasileira, ela é altamente regressiva. Países desenvolvidos, matriz tributária progressiva. Cobrar mais de quem tem maior capacidade econômica e gastar mais com quem tem menor capacidade econômica. Países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, toda a matriz tributária ela é voltada para cobrar mais de quem tem menos e gastar menos com quem gastar mais com quem tem mais. Perfeito. Então esse é um problema da matriz tributária brasileira e é assustador como isto não fez parte dos debates políticos de uma forma um pouco mais crítica ou de forma um pouco mais profunda nesse processo eleitoral que a gente viveu agora. Então a impressão que temos parece que se confirma, né? De que os debates não levam em conta a realidade do Brasil, seria isso? Não,
nós temos poucas pesquisas no Brasil na área de direito tributário, de direito financeiro, olhando para o Brasil, discutindo os problemas brasileiros sobre a questão da tributação. A tributação regressiva, por exemplo, do ICMS, do IPI, chega a comprometer da renda familiar de quem ganha até 2 salários mínimos no pagamento de tributos, chega a comprometer 53,7% da renda familiar. Isso é assustador. Esse dado é incrível. Por quê? Porque a matriz tributária brasileira, das bases de incidência, renda, patrimônio e consumo, a maior parte da arrecadação no Brasil, ela advém da arrecadação sobre o consumo. E os tributos sobre o consumo, eles são altamente regressivos. Então, nesse sentido, a gente precisaria fazer uma mudança nas bases de incidência, tributando mais a questão do patrimônio, mais a tributação sobre a renda e um menor gravame tributário sobre a questão do consumo, por eles serem regressivos. Perfeito. Isso faria, então, provocaria um efeito de inversão, então, para que a gente pudesse, então, cobrar mais de quem mais pode, seria isso? Exato, exato. São pequenos ajustes que você pode fazer. Se fala muito em fazer uma ampla reforma tributária e assim por diante. Eu acho que não tem nada contra essa ideia, mas eu acho que é muito mais viável você fazer pequenos ajustes. Por exemplo, tributar alimentos no Brasil. Eu creio que alimentos todos nós necessitamos e é inadmissível que se cobre tributos sobre, por exemplo, alimentos. E as alíquotas são altíssimas. Sobre alimentos. Sobre alimentos, por exemplo, tu tem alíquotas de 7%, 12%, 17% sobre alimentos. E são alíquotas nominais, isso que há que se entender. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal julgou que é constitucional, por exemplo, o cálculo por dentro, aonde... Explicando? Perfeito, eu ia perguntar exatamente, cálculo por dentro na prática quer dizer... Na prática é uma alíquota nominal, ela não corresponde com a alíquota real, porque integra a própria base de cálculo, o imposto, o próprio imposto. Ou seja, isso é de uma inconstitucionalidade tamanha. No Brasil, paga-se imposto sobre imposto? Sobre imposto. E onera mais quem ganha menos, que gasta a maior parte da sua renda familiar com alimentação ou com itens básicos da sua vida. Muito bem. E professor Guilherme, não sei se você concorda com essa leitura, se não, eu gostaria de ouvi-lo, e se concordar, talvez pudesse nos dizer como é que o Brasil conseguiu ser assim? Bom, professor Jamil, claro, concordo com a leitura feita pelo Valcir, realmente é uma linha de entendimento que nós temos no grupo de pesquisa da UNB, e o Brasil, historicamente, ele se conformou como sendo uma sociedade escravagista e patrimonialista. Então, a gente, na sociedade brasileira, historicamente, temos visto que a tributação ela vem sendo direcionada para onerar mais quem tem menos, né? As classes mais pobres, as classes que têm menos posses. E, contrariamente, ela é muito mais benéfica para as classes mais abastadas, né? Que nós, sociologicamente, utilizamos o termo de elite. Mas o que é interessante na discussão, na pesquisa do tema tributário, é que nas universidades, na academia como um todo, não se preocupa em buscar o que está por trás do exercício da tributação. A gente avançar na análise da realidade brasileira, contextualizar a tributação na forma que ela é realizada atualmente. Então, infelizmente, na academia, nas universidades, nas faculdades de Direito, nós temos tido a preocupação única e exclusiva de trabalhar discussões importantes, são discussões dogmáticas relevantes, mas que elas se focalizam apenas na análise da norma tributária, na decomposição da norma tributária, apenas a título de comparação, como ocorre no tipo penal que é analisado pelos criminalistas, pelos penalistas. Então, a gente na academia tem se preocupado demais numa discussão do que a gente chama de glorificação do fato gerador, que é a análise dos elementos subjetivos e materiais das hipóteses de incidências dos impostos, taxas e contribuições. Infelizmente, isso retira a análise crítica da tributação na sociedade brasileira.
nós temos a prática acadêmica de discutir a norma tributária, reproduzindo conceitos, reproduzindo a discussão sobre princípios e imunidades constitucionais, mas a gente não busca saber o porquê daquele conceito, o porquê daquele instituto, o porquê daquele princípio. E aí fica um discurso vazio, né? A gente tem o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, mas como é que isso se conforma, é aplicado na sociedade brasileira? E aí a gente tem, que no grupo de pesquisa nós discutimos, a formação, e isso eu busco no Luiz Alberto Vará, que foi professor da UNB, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o senso comum teórico. Introdução à crítica de conceitos. Correto? É possível entender, então, que nós temos senso comum na academia? Senso comum teórico na academia. A gente está acostumado a ouvir falar em senso comum nas ruas. A gente tem uma ideia de que senso comum é até visto de forma meio pejorativa, como algo meio estranho, daquele que... Tipo, senso comum é para aqueles que não estudaram, provavelmente, né? Ou para aquele que não estudou. E quem estuda e dá aula na universidade também está vivendo no senso comum teórico? Exatamente. O que a ideia do senso comum? É a reprodução de conceitos sem a compreensão da teorização do que está por trás daquele conceito. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir o princípio da não cumulatividade, apenas as universidades, os professores, eles falam da sistemática da não cumulatividade, que é uma técnica de aplicação de tributos indiretos. Mas não se discute o porquê, qual a justificativa do princípio da não cumulatividade. A mesma coisa o princípio da seletividade, que é uma forma, por exemplo, de você reduzir o ônus tributário sobre o consumo em relação a produtos considerados essenciais, a alimentação que o professor Valcir falou. Então a gente apenas reproduz um conceito sem buscar os fundamentos, o que está por trás daquele conceito. E aí a gente passa a utilizar-se desses conceitos de forma irrefletida, de forma destituída de uma racionalidade e uma contextualização na realidade brasileira. Então essa contextualização é o que nós buscamos na pesquisa, no referencial teórico que nós temos. Muito legal, até surpreendente, eu diria, ouvir falar em senso comum na academia. Então, aproveitando isso, professor Valcir, ouve-se falar muito, e muitos autores do Brasil e do mundo tratam da questão hermenêutica, e parece que ela ganha relevo nos debates. Eu tenho ouvido falar professores como Lênin Streck e muitos outros, por exemplo, de que o Brasil faria uma espécie de apropriação indevida ou de compreensão indevida das teorias de direito comparado. E como é que isso se manifesta no direito tributário ou no direito brasileiro? Como é que você vê isso? Nós estamos mesmo vivendo um caos hermenêutico? Acredito que a gente vive um caos de formação. Formação técnica, formação teórica. Por quê? Porque os autores que a gente acaba lendo, os autores estrangeiros aqui no Brasil, eles fazem as suas elaborações teóricas a partir de uma realidade, a partir de um contexto. E quase todos os autores que eu conheço, pelo menos, todos eles fazem uma advertência na primeira página, na segunda página de sua obra, que foi elaborado no contexto da Alemanha, no contexto dos Estados Unidos e de outros países. No Brasil há um problema nas academias, nessa reprodução do senso comum teórico, de importação desses modelos teóricos, dessas teorizações acerca de uma realidade diferente da do Brasil e reproduzem como sem um senso crítico. No que tange à questão da interpretação da norma tributária, os fundamentos da interpretação, os fundamentos da nossa área de trabalho, que é a questão do direito, eles muitas vezes são desconsiderados, ou seja, se conhece muito sobre determinada postura teorética, só que se desconsidera as questões mais básicas. Como, por exemplo, quando a gente trabalha em ciências sociais, é diferente de quando a gente trabalha com as ciências, digamos, duras ou as ciências exatas. E ela começa sendo diferente por uma coisa muito singela. O objeto de trabalho por exemplo, dos físicos, é uma questão ôntica. Nós, no direito, é uma questão deôntica. Então, esta é uma primeira questão. Segunda questão, o objeto de trabalho dos físicos, que não é da minha área, do pessoal da química e de outras áreas, eles trabalham com uma linguagem com maior grau de univocidade. O que significa isso? Quando eles usam, por exemplo, o sinal gráfico de raiz quadrada de 81, e coloca o sinal de igualdade,
a letra o sinal gráfico correspondente logo após serão 3 sinais gráficos, mais, menos, 9. Ou seja, independentemente se a gente fala isso em português ou em outra língua, este é um grau de univocidade muito grande dessa linguagem simbólica chamada matemática ou também formal. Nós, no direito, trabalhamos com uma linguagem natural ou técnica, que daí ela tem uma outra natureza, é um grau de plurivocidade muito grande. Significa, se a gente usa a palavra parente ou parentesco, ela pode ser usada num sentido técnico no direito, ou pode ser usada num sentido que a gente chama onomasiológico, no sentido corrente do termo. Então, quem trabalha com as ciências sociais tem que perceber que nós trabalhamos com um objeto, que é a linguagem, e essa linguagem possui um grau de plurivocidade muito grande. Pode parecer uma abstração tamanha, isso é importância. Não, ela é muito importante. Por quê? Porque no Estado de direito democrático, o lugar plural das falas de embate, professor Guilherme, significa que a gente pode construir uma interpretação possível para aquele caso. Então, porque... Isso, não sei se eu entendi bem, mas isso quer dizer também, talvez, que nem toda interpretação é possível? Ou seja, é preciso identificar um sentido possível de uma norma, de um texto? Um texto legal, ele é desprovido de sentido, sem atuação humana. E quando a gente lê um texto legal, ou constrói um texto legal, a gente constrói com a intervenção nossa, ou seja, é um produto da nossa construção cultural, um texto legislativo. E esse texto legislativo ele vai ser interpretado. Hoje, dependendo de um contexto, vai ser interpretado de uma forma. Amanhã ele poderá sofrer modificações, mas não significa uma total desequilíbrio, total falta de controle interpretativo. Pelo contrário, eu acho que quando você tem um espaço democrático da fala, vai ter já esse controle estabelecido e como você pode interpretar determinado instituto. Creio que nesse sentido que o professor Leme fala que não podemos viver um modelo solipsista, que cada um diz o que quer e decide como quer. Não, porque existe um parâmetro, e esse parâmetro é a construção social acerca da interpretação daquele ato normativo. E esse parâmetro não pode ser um parâmetro meu individual, no espaço único da fala. Por quê? Porque eu só tenho espaço da fala quando estou com os outros, uma questão de alteridade. Então, a questão tanto de hermenêutica como argumentação jurídica é muito importante o estudo, mas de uma forma a contextualizar esse estudo, primeiro, compreender bem e contextualizar em que contexto nós estamos. Perfeito. E como a gente pode construir um limite interpretativo que seja razoável. E essa construção talvez seja de muita relevância, penso eu, para o direito tributário. Muita relevância. Posso dar um exemplo? Perfeitamente. Em relação, por exemplo, aos tributos, eles podem incidir, como comentei antes, sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Os tributos sobre o patrimônio, classicamente nós temos o IPTU, temos o IPVA, o ITBI, o ITCMD. No Brasil, nós fizemos no processo constituinte, no artigo 156 da Constituição Federal, inciso 1º, a gente colocou da questão da progressividade do IPTU. E também no artigo 182 da progressividade do IPTU. Parece que a progressividade do IPTU ainda está em debate hoje, acho que em São Paulo, né? Ainda então, em São 20 Paulo, e tantos anos depois... continua esse debate. E o que salientaram alguns tributaristas bem conhecidos no Brasil? De uma forma de senso comum teórico do jurista. Disseram o seguinte: os tributos podem ser pessoais, quando leva-se em consideração na tributação os aspectos do contribuinte. Os tributos podem ser reais, quando se leva em consideração os aspectos da coisa. O imóvel que está sendo tributado, por exemplo, uma compra e venda do imóvel do ITBI. Tanto num quanto o outro, você pode medir a capacidade contributiva do contribuinte e cobrar mais de quem ganha ou tem maior capacidade econômica, tanto nos tributos pessoais quanto nos tributos reais. Foi colocado de uma forma doutrinária no Brasil, de uma forma pouco refletiva, pouco crítica, porque é só olhar para os exemplos internacionais como funciona, e disseram o seguinte: tributos que incidem, tributos reais, não podem ser progressivos. Professor, quando você fala que disseram, incluímos o STF nisso? Inclusive o STF, tanto que a gente teve que fazer uma emenda à Constituição
para alterar o texto constitucional, para dizer que o IPTU pode ser progressivo. O que significa isso? Cobrar mais dos imóveis mais caros, cobrar mais das pessoas que têm maior capacidade contributiva e cobrar menos das pessoas que têm um imóvel pequeno ou mora numa subhabitação. Me perdoe, mas nós precisávamos dessa emenda constitucional ou a Constituição de 88, desde 88, já dizia que deveria ser assim? Não precisávamos da emenda constitucional, por quê? Porque o espaço democrático das falas no campo da interpretação do direito, no campo da hermenêutica, não está estabelecido no Brasil. Porque isso é uma coisa descabida dizer que não pode ser progressivo um tributo real. Sim. O STF decidiu, posteriormente, dizendo que os IPTUs cobrados anteriores à emenda constitucional eram inconstitucionais. Sim. Mantém essa mesma posição em relação ainda numa súmula 668, em relação ao ITBI. Exato. Mas, felizmente, teve um entendimento diverso, que já teve no passado, felizmente, que no caso do imposto sobre heranças, no caso de TCMD, causa mortes e doação, ele pode ser progressivo. Enfim, até que enfim. Por quê? Porque na Alemanha se cobra assim, no Canadá se cobra assim, na Argentina se cobra assim. A maior parte dos países do mundo trabalha assim. Cobrar mais de quem tem um maior patrimônio e cobrar menos de quem tem um menor patrimônio. Perfeito. Sobre esse aspecto, professor Guilherme, o tributo, então, pelo professor Valcidiz, ele não serve apenas para pagar as contas do Estado? Ou é só para isso que ele serve? Não, de forma alguma. Assim, se a gente for analisar a tributação ela está indissociavelmente ligada à concepção de Estado, né? Então, o Estado é a maior invenção humana, né? A gente brinca a ida do homem à Lua, a ida do homem a Marte, os confins do universo, mas em termos sociais, o Estado é a maior invenção humana. Por quê? Porque através do Estado, nós como sociedade de pessoas conseguimos compartilhar, realizar direitos e principalmente atingir determinados objetivos sociais, né? O Estado ele propicia a determinado indivíduo, a um grupo de pessoas, condições materiais, condições necessárias para que haja o progresso, para que haja o desenvolvimento de suas condições de vida, né? Então, o Estado ele não pode ser pensado sem uma forma de financiamento. E felizmente hoje a melhor forma de financiamento do Estado é a tributação, né? Nós não podemos pensar ou conceber o financiamento de um Estado na base de apropriações ou guerras ou vitórias sobre determinados povos, como acontecia no Império Romano. Mas o financiamento do Estado, ele é um enfoque da tributação, né? O outro enfoque que nós discutimos no nosso grupo de pesquisa é a extrafiscalidade. E aí a gente tem uma análise não apenas estrutural do Estado, de como é que o Estado ele vai se organizar, como é que ele vai se manter, mas sim uma análise finalística. A gente vai discutir qual que é o papel da tributação em relação a um Estado que pretende, como diz a Constituição de 88, no artigo 3º, assegurar a redução da pobreza, redução das desigualdades, os objetivos inerentes a uma igualdade material. É interessante isso, professor, porque me parece que a gente, quando fala em os fins do Estado, e quando as pessoas olham para a tributação, me parece que ninguém olha como a tributação como algo para fazer algo em nome do Estado. Visto meio que como a tributação como um mal. Isso é correto pensar assim? É comum você encontrar na doutrina tributária hoje autores relevantes, como disse o professor Valci. Por exemplo, eu cito o professor Ricardo Lobo Torres, que é daqui do Rio de Janeiro, da UERJ. Ele diz que a tributação ela é o preço da liberdade, né? Agora, é inimaginável você conceber a proteção da liberdade sem o aparato estatal, né? Então, o aparato estatal, por exemplo, segurança pública, que nós discutimos o aumento de violência, como combater o aumento de violência, é inimaginável você discutir tributação, discutir segurança pública sem pensar na forma em que isso vai se dar, o custeio dessas atividades estatais. Tem custos, né? Todos os direitos têm custos, não apenas os prestacionais. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente tem que pensar que a liberdade é obtida pela própria existência da sociedade organizada, que é o Estado. E o Estado ele não vai garantir a liberdade sem tributação.
Por isso que nós temos uma perspectiva teórica diferente, né? A tributação, ela assegura os direitos fundamentais, e isso é a perspectiva finalística que nós examinamos através do conceito da extrafiscalidade. A extrafiscalidade dos tributos é uma ferramenta, um instrumento importante de legitimação do próprio Estado, através da garantia dos direitos fundamentais, sendo eles direitos de proteção, que a gente diz os direitos de primeira geração, seja eles direitos prestacionais, que envolvem os de segunda geração e até os de terceira geração. A gente não pode pensar em garantia de um meio ambiente saudável, garantia de um processo democrático, sem assegurar as formas de financiamento. Por exemplo, a questão eleitoral, que está bem recente. O processo eleitoral é um processo custoso no Brasil, né? Então, a gente pensar como é que se dá o financiamento desse processo democrático, a democracia do Brasil se consolidou, mas isso gera custo. De fato. Né? Realizar o Estado, né? Realizar os objetivos do Estado custa caro, né? Então, sob esse ponto de vista, então, pagar tributos não é algo tão ruim, ou é ruim, você? Não, pelo contrário, é a possibilidade de construir, digamos assim, um Estado que possa atender e respeitar os direitos fundamentais. A tributação, ela exerce 3 funções, uma função muito importante alocativa, outra função distributiva e outra função estabilizadora. São 3 funções típicas da tributação no Estado contemporâneo: alocativa, distributiva e estabilizadora. Só para teres uma ideia de como isso poderia dar um exemplo, acontece, nós fizemos a reforma tributária, a última grande reforma tributária, no advento do Código Tributário Nacional em 1966 no Brasil. As teorias que balizam, de certa forma, a tributação é a teoria equitativa, a teoria ótima, a teoria ambiental. Os teóricos da época sustentaram que o Código Tributário Nacional tinha um propósito, ou tinha bebido na fonte teórica de uma teoria equitativa da tributação. Sim. Só que isso, como resultado, não foi bem assim, porque o senso comum teórico, ele reproduz, de certa forma, o processo de concentração de renda de forma tão violenta que nós chegamos no final do regime civil-militar, a partir do golpe de 64, em 89, nós chegamos a ser a segunda pior distribuição de renda do mundo, em grande medida pela tributação. Por quê? Porque a tributação exerce uma função distributiva, sim, alocativa e estabilizadora na economia. Então, nesse sentido, o sistema tributário, a matriz tributária adotada a partir de uma teoria, o resultado foi bem outro resultado. Então, nós traímos a teoria? Traímos a teoria ou não tínhamos espaço democrático da fala. Se divulgou uma teoria e, na realidade, se implementou outra totalmente. Mas não realizamos o propósito constitucional. Não. E é um processo muito fantástico, assim, de competência daquele período. Eu estou falando aqui de forma irônica, porque uma competência para algo muito ruim, sim, para o Brasil. Tanto que a gente fazer de um país a segunda maior desigualdade do mundo exige muito esforço. Muito esforço e muita alienação, muita reprodução do senso comum teórico dos juristas, muito pouco espaço democrático da discussão sobre a interpretação do direito tributário. E depois de alguns anos, em 2002, nós chegamos a ser a 4ª pior distribuição de renda no mundo. Já melhoramos, de segunda passamos a 4ª. Nós ficamos atrás de Suazilândia, Serra Leoa e República Centro-Africana, daí veio o Brasil. Passado mais alguns anos desse processo democrático que estamos consolidando no Brasil, nós melhoramos mais algumas posições, mas ainda somos cerca da 8ª pior distribuição de renda do mundo. E em grande medida, ou considerável medida, a partir da questão da tributação, do que o professor Guilherme falava em relação à questão extrafiscal, da função distributiva, alocativa e estabilizadora da tributação. É incrível pensar assim. Nós poderíamos certamente ficar aqui horas, mas nosso tempo não nos permite. Então, eu quero registrar finalmente, antes dos agradecimentos, que é incrível ter a oportunidade de ouvir vocês falarem sobre esses temas, e o que mais assusta não é nem tanto o que eu ouço aqui, é que não se ouve isso, não ter ouvido isso antes, e eu acho que talvez esse seja o grande mérito dessa oportunidade de quem assistir, né, a esse nosso programa, nosso vídeo,
ter contato com uma reflexão tão importante que mostra para as pessoas que tributação é algo muito mais complexo, muito mais importante para a vida delas. Se é verdade, então, que o Brasil optou por um Estado de Direito, esse Estado de Direito ainda está longe de ser realizado, né, professores? Com certeza. Então é isso, olha, eu agradeço muito ao professor Valci, professor Guilherme, muito obrigado. Recomendo a todos que acompanhem os debates, não só pelas obras que eles publicam, mas também pelo grupo GTRIB, Grupo de Direito Tributário, Estado e Constituição lá na UNB, que promove discussões desse nível e, o que é mais importante, discussões diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Então vale a pena conferir. Muito obrigado.